Bom, dando continuidade ao nosso grupo, me ajudem aí, cadê Camila? Pelo que eu anotei aqui, a gente parou na 53, onde vai começar o repartitório, né? Antes de eu começar a gravar, eu estava até conversando aqui. É, no encontro passado, a gente pegou um pouquinho dessa parte mais esquemática ali do repartitório, e a gente foi indo até quando ele começa, a lançar ali mão das letras do alfabeto grego, ali, alfa, beta, gama, delta. A gente foi mais ou menos até ali. Então, eu pensei agora a gente retoma um pouquinho o texto para colocar, né, as coisas em equiparação, então, tanto aquela parte esquemática quanto a parte textual. Depois eu projeto de novo, a gente segue mais um pouquinho. E uma das coisas que eu tinha falado também, que é uma coisa importante para a gente ter, é que quando a gente vai para esse tipo de estudo, por exemplo, do repartitório, uma coisa que a gente precisa ter em mente é por que que a gente está indo nele. Porque se a gente ficar aqui brincando com a lógica, a gente fica um tempão mesmo e vai indo, vai trocando os exemplos, mas eu acho que tem uma ideia da gente conseguir ir e saber para que que a gente usa isso. Então, a gente vai e entende a lógica. E depois eu até comentei com a Cíntia, não é algo que a gente fica voltando depois no repartitório, mas que a gente leva dele uma lógica, que é das possibilidades e impossibilidades ali da cadeia significante, né? Então, indo um pouquinho para o texto, a gente está na página 53, nessa parte do repartitório. Sabendo que o que importa para um efeito de sentido é a relação entre quatro significantes, é necessário considerar como se agrupam tais letras e quais são as regras determinantes para o seu funcionamento. Daqui, eu acho que é interessante a gente marcar essa questão do efeito de sentido, a relação entre quatro significantes, porque essa é a bateria mínima para a gente entender que ali há uma análise. Então, seriam dois pares de significantes. É, o Lacan fala nesses quatro mínimos em vários momentos. Então, se a gente for pensar ali, qual que é essa condição de uma entrada em análise? É que a gente consiga eleger, num caso ali, esses dois pares significantes, então, no caso, seriam quatro significantes. A construção lacaniana é a seguinte: a nova cadeia, alfa, beta, gama e delta, é estabelecida por uma lei que associa os grupos um, 2 e 3 por sua característica simétrica ou dissimétrica. Então, primeiro ele pegou. Ô, Ju, diga, a gente está na página 53. Oi, eu nem tinha ativado o mudo. Não, eu só queria fazer um comentário. Que foi muito legal poder ter lido esse primeiro parágrafo da bateria mínima para que haja uma análise, porque por muito tempo eu pensei que essa relação entre quatro fosse para todas as sessões. Ah, E eu sofria bastante, sabia? Eu ficava assim pensando, quando eu estava atendendo, pensava assim, mas se não tem quatro, ainda não acabou a sessão, e às vezes prolongava e ficava repetindo, a pessoa repetia coisas, né, sem o corte, e eu fui entender há pouco tempo isso. Aí eu quis só contar. mas é importante, porque ele coloca desses termos mínimos, mas, por exemplo, a gente tem que, o significante, ele não vai ser necessariamente daquela sessão, né, mas vai ser a partir da repetição. Então, a gente às vezes tem um significante que a gente elege, uma palavra que a gente elege enquanto significante, às vezes isso só vai se completar em sentido algumas sessões depois, um tempo depois, e poder pensar também que a gente não fica ali na sessão também tentando fazer esse exercício do significante, senão às vezes a gente perde até a fala. Então, às vezes você nessa preocupação de ter esses quatro significantes, ou enfim, né, de fazer essa aposta significante, isso às vezes faz a gente perder um pouquinho ali da escuta, né? É claro que se é um caso que a gente já atende há muito tempo, que a gente já tem ele construído, as coisas às vezes vão fazendo essa associação ali na hora, mas esse é o papel da construção do caso. Né? Então, depois que você vai começando a construir, esses elementos eles ficam ali mais evidentes, discursivamente falando. Então, na hora você consegue fazer um jogo significante. Mas um caso que você começou a atender agora, né? Ou então um caso que ainda não está construído, que está naquele começo.
ali a gente vai estar preocupado em escutar. E aí, nesse segundo momento, que é um momento de leitura mesmo desse texto clínico, é que a gente vai fazer esse trabalho com o significante, pensar em metonímia. Então, é importante isso que você falou. Às vezes, depois de um longo tempo de atendimento, isso também, a partir da construção do caso, você vai conseguindo, às vezes, em algumas primeiras sessões ali, já ter uma ideia do que pode vir a ser. Mas a gente só consegue trabalhar mesmo a partir da construção. Eu me lembro até que depois que eu aprendi, né, e eu escrevi sobre isso, eu me apelidei de Nazaré Confusa, porque eu ficava mesmo, eu ficava tipo assim, meu Deus, E sim, sim, é o próprio nome. né, fazendo conta ali. Mas é isso, tipo, a gente precisa confiar, né, nessa maleabilidade também, né, da fala. Sim, e a gente precisa dela, né? A Bruna Bruna, falou alguma Bruna, coisa. bem-vinda. Claro que pode participar. A gente está estudando, acho que você viu lá, né? Esse livro aqui, que é da Luciana Salum, Lacan e a Estrutura da Cadeia Significante. A gente já está mais para os finalmentes, né, desse livro, mas acabando esse, eu vou propor outros estudos. A gente vai continuar nesse formato, segunda às 13, os encontros gratuitos. Então, sinta-se à vontade para participar ao vivo. Aqui a gente faz assim, né? Quando vocês querem falar, faz igual a Ju. Ou pode abrir o microfone direto, ou levanta a mão. Não tem essa de esperar um momento ali, não. Tanto para comentários, né, como a Ju fez, alguma dúvida, alguma coisa, você sinta-se à vontade. E tem os encontros gravados no YouTube, então você pode acompanhar por lá também. Qualquer coisa, você entra em contato comigo, a gente se fala mais. Obrigada. Imagina. Bom, então continuando um pouquinho aqui. Ele fala dessa divisão que a gente foi fazendo. Então, primeiro em saber se o grupo é simétrico ou dissimétrico. Depois em fazer as associações em grupos um, 2 e 3. Depois fazer essa nova cadeia com alfa, beta, gama, delta. E ela continua, né? A mesma chave de leitura que considera os elementos de 3 a 3 é aplicado, sendo cada ocorrência nova articulada às duas anteriores, ou seja, a consideração acerca da memória é preservada. O critério para o agrupamento, por convenção, segue sendo a simetria ou dissimetria dos extremos de cada trio. Há de se ressaltar que, ao seguir o mesmo critério, o segundo lugar no agrupamento dos três números continuará sem ser contado. Todavia, com o andar de um a um da cadeia, o número que estava no segundo lugar passa a ser o primeiro do novo agrupamento, mudando assim o seu valor. Levando em conta que um e 3 são simétricos, e aqui ela vai trazer essa simétrico S e o dissimétrico como D, porque vão aparecer essas letrinhas novas aqui na página 54. Então, vai separar em alfa, beta, gama, delta, sendo que alfa tá simétrico, né? S, uma incógnita, a gente não sabe qual que é esse termo do meio, e S também. Em beta vai ser simétrico, dissimétrico, em gama, dissimétrico, dissimétrico, e em delta, dissimétrico, simétrico. Onde na cadeia lançada acima, a letra será encontrada na posição destacada a seguir, lembrando sempre que a letra estará abaixo do terceiro elemento que a compõe. A título de exemplo, as letras serão isoladas e os elementos considerados no trio para sua formação destacada em vermelho. Aqui, como começa a ficar muito esquemático, vou projetar de novo o PowerPoint para a gente ir acompanhando como que vai ser esse movimento. Deixa eu colocar aqui. Tá carregando. Estão conseguindo ver? Acho que agora sim. Ô, Cíntia, o que que você acha de trazer essa explicação ou primeiro Tá. já a parte do exemplo? Você falar um pouquinho para a gente? Isso aí foi mais um resumo que eu fiz para tentar entender por que que a gente estava partindo do mais e do menos, né? Que na verdade é o aparece e não aparece do significante. Então ele parte da carta roubada e ele traz que a questão, a gente traz essa memória
mas não é a memória que a gente considera como memória, né? É a memória da cadeia, e ela é que age sobre a gente e que acontece a repetição, porque a satisfação nunca é total, ela é parcial. Então, esse foi mais um resumo que eu fiz, foi mais para eu me localizar, eu diria. Não, mas eu acho que ajuda a gente também. Essa parte desse resuminho que ficou muito bem elaborado, que foi aquilo que eu falei. A gente vai para o texto ali, ela começa dissimétrico, dissimétrico, conjunto um, 2 e 3, alfa, beta, gama. Você fica, gente, não sei para onde isso está indo. Então é bom a gente poder retomar também do porquê que a gente está estudando isso. Um ponto importante que a Cíntia falou, que quando a gente fala em memória, né, a gente acabou de ler alguma coisa que ela vai falar, né? A consideração acerca da memória é preservada. Aqui não é memória enquanto função neurológica, né, dessa lembrança, mas uma memória própria do funcionamento da cadeia. Então, acho que esse é um ponto para a gente destacar. Então, vamos ver aqui, ó, por que o repartitório? E aí, só assim, para amarrar com o que a gente estava lendo, a Luciana ela apresenta os esquemas, então na 54 ela vai colocar essas substituições. E aí, na 55, ela vai trazer, então, essa conceituação de repartitório. Ela vai falar que, a partir da escrita da nova cadeia, Lacan mostra que há uma lei específica a tal sequência construída. O nome que dá a esta lei é repartitório. Então, a gente primeiro sabe que o repartitório é essa lei de funcionamento da cadeia. E aí, vamos ver aqui por que o repartitório, então. O importante é a relação entre os elementos. Por isso que a gente está falando em um, 2 e 3, alfa, beta, gama, mas o que importa não é necessariamente o elemento que está ali, mas como eles fazem relação. Tá? Na carta roubada, o que importa é a posição que cada um ocupa com relação à carta. Então, lembra que a gente estava trabalhando ali com, por exemplo, três posições, né? E o que a gente tinha em mente? A posição relativa entre cada um dos personagens ali da história e a carta, a gente pensando nesse significante. Então, é algo que aparece e desaparece, determinando as posições em dado momento. Então, essa ideia de aparece e desaparece, pensando também em termos do significante. Não é só essa memória da cadeia enquanto esses elementos, mas a gente pode ver essa noção com o significante. Foi mais ou menos o que, agora há pouco, né, a gente conversando sobre essa noção dos quatro significantes mínimos. Então, às vezes, numa sessão, a gente, opa, eu acho que isso daqui pode vir a ser um significante. Mas a gente só sabe isso com os efeitos de retroação e de antecipação. Quando a gente entende ali que há um significante, esse significante aparece, né? Ele aparece nesse intervalo, mas ele não fica, ele evanece. E aí ele aparece em outro momento. Então tem o jogo de aparecer e desaparecer parecido com o que a gente fala com relação ao sujeito, né? O sujeito do inconsciente, ele é intervalar. Então, ele vai surgir no intervalo entre um significante e outro. Então, qualquer modificação desses significantes vai ter um sujeito novo. Então, assim, a gente tem que o sujeito ele aparece também e desaparece, e aí muda de posição relativa com relação a outros dois significantes, e mudando a posição, então muda o sujeito. Então, aqui tem essa noção de posições. Ô, Ju, deixa eu só terminar esse pedacinho aqui e já abro para você. Então, a troca entre as posições ela é cíclica, e no caso nós temos. Primeiro, a gente tem quem sabe e quem não sabe da carta. Então, quem não sabe da carta seria ali a posição um. Quem sabe da carta, mas não pode fazer nada, e quem vê e sabe das outras duas posições ali da carta. A gente pode pensar no mesmo sentido enquanto significante. Então, algo de não saber do significante, saber que ali há uma possibilidade significante, mas ainda não haver articulação, então ainda não é significante, a gente pode, pelo menos, deixar ela em suspenso ali, e quem vê e sabe das outras duas posições. Então, acho que a gente pensar no papel do analista como esse que vai sim mexer na posição do significante. Diga, Ju. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando na aproximação que você fez, né, com o sujeito, nesse aparece e desaparece. Eu não sei se foi nesses termos que todo mundo estudou aqui a constituição do sujeito em Lacan, mas eu me lembro de uma aula da graduação em que uma professora falou, né, na constituição do sujeito, mas ainda lá na primeira infância,
com uma coisa que ela chamou de quebra da periodicidade. Então, o bebezinho é aquela bola de carne que se agita e tá lá no bercinho, e para haver uma constituição possível, tem que ter a quebra da periodicidade. Primeiro é presença absoluta da mãe, né? Mais, mais, mais. E em algum momento vai ter que ter o menos, que é a falta da mãe, a falta real, né? Que aí o bebê vai começar a elaborar que ele não é uma extensão, porque se for só mais, 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 não há possibilidade para constituir um sujeito. Que aí, quando há o menos, há a possibilidade do nome do pai, da metáfora, enfim, Essa da ideia entrada, né? essa ideia de intervalo, ela parece. E nisso dá para dar esse exemplo que você traz, né? Eu não conheço com essa denominação. Porque nesse estágio, aí ali ainda a gente está antes de estágio de espelho, está naquela primeira constituição, a entrada do ser na linguagem. Então, por exemplo, quando a gente pensa até o Freud falava um pouco disso, no for da. Tem um jogo de presença, ausência, né? Ali naqueles momentos iniciais, como você trouxe, essa presença e ausência da figura materna. Então, se não há esse jogo de presença-ausência, então essa mãe, por exemplo, não deixa faltar, que é impossível, né? Mas enfim, se fosse pensar nesse sentido, não haveria o desenvolvimento de uma neurose, né? A gente estaria, por exemplo, no campo de uma psicose. Então, assim, vamos pensar ali como que o neurótico também tá nesse jogo de existir, não existir, presença, ausência, e pensar nisso também a nível de significante, né? Então, o neurótico ele vai ficar preso, não em uma posição, mas no intervalo entre duas posições. Sim e não, mais e menos. E aí, aqui eu achei muito bacana quando a Cíntia falou, porque aqui ela já inseriu um significante. Abandonado, não abandonado, né? Que aí seria, por exemplo, poder ver dentro de um elemento do que estão aparecendo ali no caso. Então, na verdade, não é numa posição e na outra, mas nesse entre posições. E aí, por exemplo, se a gente for pensar nessa dialética ali, né, tá entre o abandonado e o não abandonado, poder destrinchar isso e entender quais outros significantes vão estar articulados a isso. Então, por exemplo, às vezes esse exemplo eu já dei aqui, né, que aparece primeiro como meu pai me abandonou, tá? E aí esse abandono depois vai se desdobrar na verdade, meu pai morreu. Tá, morrer é diferente de abandonar. Por que que está sendo usado abandono? Ah, porque ele morreu de uma forma intencional. Então, essa morte intencional, é lida como abandono, tá? E essa morte intencional? O que que foi essa intencionalidade? Ah, ele bebia muito. Então, na verdade, não foi nem assim algo, né, como um suicídio. Teve algo de uma deteriorização a partir de um vício, enfim. Mas a gente entendendo como isso vai deslocando, até a gente ter essas outras articulações significantes. Então, na verdade, esse abandono era lido como, por exemplo, um pai que não se cuidou, que não cuidou da sua saúde e acabou falecendo. Então, isso foi lido enquanto abandono e foi registrado enquanto abandono. E aí poder entender como que isso destrincha dessa dupla, que só tem a possibilidade de ser abandono ou não abandono. E aí, né, a análise ajuda a se deslocar na cadeia, a parar de repetir no mesmo intervalo, porque aí isso seria uma cena de abandono. Pode ser que essa cena de abandono se repita em muitas outras situações. No trabalho, com relacionamento amoroso, próprio dessa repetição da cadeia simbólica. Então, a gente sempre fala, né? Muito de uma forma, a gente sofre pela forma como a gente está, em nossas relações. Então, não é da relação, não é do outro, nem da gente, mas como estamos com relação a essa relação. Seria mais ou menos nesse sentido. Então, é um jeito de se relacionar, uma forma, um modo muito particular de se relacionar. E a amarra de sofrimento, às vezes, está em achar que só tem esse modo, só existe esse jeito. Ou eu só sei fazer assim, eu sempre fiz assim. Então, uma análise também vai se prestar a isso. E aí, continuando mais um pouquinho aqui no slide, né? Tá, e por que repetimos? Aí a Cíntia trouxe esse trecho aqui dos escritos.
A memorização de que se trata, no inconsciente freudiano, entenda-se, não é o do registro que se supõe à memória, na medida em que esta seria de propriedade do vivente. Aquela diferenciação que a gente fez entre memória enquanto lembrança e memória enquanto essa repetição. Então, em psicanálise, quando a gente lê algo com relação à memória, certamente a gente vai estar falando algo sobre repetição. Ou seja, a memória é do inconsciente, da cadeia significante e não a memória da pessoa. A cadeia busca satisfação total. Como é sempre parcial, ela se repete. Estamos todos sujeitos à memória da cadeia, somos usados por ela. Gente, meu cachorro roncando. Por isso que tem uma ideia, uma noção de parasitismo da linguagem, né? Então, a gente é usado por essa máquina de linguagem, por essa memória da cadeia, e não com relação a essa memória, dos fatos. Por isso que eu falei, quando alguém fala, nossa, mas eu nem lembro como foi essa situação da minha vida, eu nem lembro, não lembro como eu me senti. Tá, a gente ainda assim pode trabalhar com isso, porque a gente não trabalha com essa memória. Então, é poder trazer a nível discursivo, tá? Mas como que você acha que foi para você lidar com aquilo quando você era tão nova? Aí há uma produção de um texto. E nesse texto, certamente vai ter essa repetição, essa memória do inconsciente, essa repetição da cadeia significante, e que vai ter tanto em cenas de agora quanto em outras cenas ali do passado, e a gente vai conseguir ver isso se repetindo naquilo que está sendo narrado, naquilo que está sendo contado. Então, isso é muito interessante, assim, esse outro registro de memória que a gente trabalha. E aí, por que, né? Então, o Lacan trouxe, né? O que que é isso do repartitório, essa lei, tem a ver com essa repetição, com essa memória do inconsciente, e por que o repartitório, né? Lacan propõe que há uma sintaxe que rege a repetição, que Freud chamou de automatismo. Em Freud, a gente vai ver como um automatismo de repetição. Ele a estrutura em alfa, beta, gama e delta, como indicações das coordenadas que fazem surgir um vazio e não um lugar preenchido. É o lugar onde o sujeito tenta aparecer, como numa festa fantasia. Ora ele é o rei, ora a rainha, ora o Dupin. Ele entra e sai de cada posição, presença e ausência dos significantes. Olha essa noção aqui do sujeito que tenta aparecer. Então, ele aparece entre dois significantes e some, aparece entre dois e some, aparece entre dois e some, e cada vez que ele aparece diferente, né? Então, ó, aí traz essa comparação com a história mesmo da carta roubada. Então, ora é o rei, ora é a rainha, ora é o Dupin, sendo que tudo isso vai ser com relação também ao objeto ali da carta ou ao significante. Quando a criança brinca de fazer aparecer, desaparecer e reaparecer o brinquedo, ela brinca com o positivo e o negativo, o sim e o não, o mais e o menos. Segundo Lacan, esse jogo manifesta em seus traços radicais a determinação que o animal humano recebe da ordem simbólica. Então, a criança gosta muito desse jogo de aparece e desaparece. Tanto daquele que você pode, enfim, cobrir, né, e aparecer, como esconde e aparece, ou quanto de uma bolinha, né, um bichinho, alguma coisa que você pode fazer sumir e aparecer, né? Isso tem essa noção também que o Freud fala do fordar, desse objeto que se joga, né, e se retoma, se joga e se retoma. E isso também tem a ver com essa constituição, né, que o sujeito vai tendo. E aí a gente vai estar, né, sempre nesse campo dessas dualidades. O repartitório ajuda a tentar entender. Eu achei interessante, porque ele ajuda a tentar, mas ele também tenta ajudar. Mas eu acho que é mais ajuda a tentar do que tenta ajudar, a entender quais são as leis que regem a cadeia. Como se constrói a matriz simbólica do imaginário, a sintaxe de cada um que aparece no discurso. E nada disso é consciente. Isso é uma coisa importante, porque às vezes, de forma didática, a gente tenta trazer ali algo, né, de uma explicação do que seria esse elemento do inconsciente. Por exemplo, quando a gente vai falar de desejo.
A gente tenta colocar em palavras, então a gente tenta trazer para o simbólico o que seria essa pergunta relativa ao desejo, o desejo do inconsciente, mas em alguma medida a gente nunca consegue chegar ali, porque isso é uma outra dimensão. Ainda que a gente diga, né, que o desejo é desejo do outro, que tem ali algo de o que eu sou no desejo do outro, ou o que que o outro quer que eu seja para ser amado, a gente não consegue colocar isso numa resposta. Vai ser sempre uma pergunta. E às vezes, didaticamente, a gente tenta ficar ali às voltas de como vai dizer desse desejo. É a mesma coisa quando a gente está falando de inconsciente também. Então, a gente tenta ali trazer algumas aproximações para a discussão teórica, mas isso vai aparecer nesse sentido enquanto linguagem de um texto, de um caso. Então, tem certas coisas que a gente tenta transpor para a fala, aqui agora, para o consciente, mas que tem um funcionamento muito próprio ali, muito particular, a nível do inconsciente. Então, não é como se a gente pensasse nessa porque aí alguém pode falar, ah, não, mas eu não quero ser amado pelo outro, tô nem aí pro outro. Isso é inconsciente, é constitucional, tem relação com a falta, com desejo, com falta. Então, para a gente ter isso, né, que nada disso é consciente, nada disso a gente se dá conta. E isso vai aparecer como se a gente não se dá conta? Nas estruturas de linguagem. Então, da fala e sua extração discursiva. Bom, antes de. Ah, tem aqui mais um. E aí depois eu coloco um pedaço que a gente não trouxe ainda do repartitório. Lacan parte de leis matemáticas e de probabilidade, como os processos estocásticos, que são uma sequência de variáveis aleatórias ao longo do tempo, que é a diacronia, representando a evolução de um sistema ao longo do tempo de forma incerta e aleatória e a cadeia de Markov, ou propriedade de Markov, que é a base que se usa para modelar esses processos estocásticos, onde se tem uma sequência de eventos aleatórios em que a probabilidade do próximo evento depende apenas do evento atual e não dos eventos anteriores. O modo como cada um agrupa o mais e o menos da sua cadeia estabelece a matriz simbólica do imaginário, que proíbe certas combinações, estabelecendo impossibilidades na cadeia significante. Então, esse é o outro ponto importante. Então, primeiro a gente entender enquanto essa lei que vai reger a cadeia e poder entender que isso vai decorrer de existir algumas certas impossibilidades. Foi mais ou menos o que eu trouxe com relação ao jogo de cara e coroa. Então, a gente tem ali a probabilidade de dar cara ou de dar coroa. Se eu for jogar de novo, esse resultado ele não depende do resultado anterior. Ele não depende se deu cara ou se deu coroa. Então, deu cara. Depois pode dar ou cara ou coroa. Não tem independência, não tem relação com isso. É o que ele está trazendo da cadeia de Markov. E essas impossibilidades foi o que eu trouxe como exemplo do. A gente tem a moeda, tem cara e coroa. Qual a probabilidade de dar rainha? É impossível, porque rainha não está dentro dos elementos possíveis de resultado, enquanto cara e coroa. Mesma coisa. Ah, a gente tem o mais e tem o menos. Qual a probabilidade de dar divisão? Não tem como. Então, tem possibilidades inerentes da cadeia. Como que a gente vai ver isso? No discurso, a partir de algumas estruturações do significante, a gente vai entender que vai ter uma lei de funcionamento daquela cadeia. É como se a gente falasse assim: existe, por exemplo, né, dentro de uma neurose, existe um funcionamento que é próprio da neurose, mas dentro de cada neurose vão ter os significantes que vão se articular de uma determinada forma. A gente percebe que aquilo tem uma lógica e que impossibilita algumas construções. Então, dentro da lógica daquele caso, seria impossível pensar em determinado ponto. Então, por exemplo, vamos pensar, pegar esse exemplo do abandono, do não abandono. Então, dentro daquilo, às vezes podia ser que fosse impossível pensar na possibilidade de haver um adoecimento ali e que não tenha sido abandono. Aí que tá. Tem possibilidades que são, num primeiro momento, aparentes, como por exemplo essa, por quê? A partir de uma nova articulação do significante, a gente poderia ressignificar, poderia dar uma outra dimensão para isso do abandono. Isso não é a impossibilidade da cadeia. Impossibilidade está dentro de
algo que nem se contempla no caso. Então, por exemplo, um significante que ele não encaixa ali. Então, por exemplo, a gente está falando de abandono e não abandono. E a gente poder entender se o significante casa vai se articular. Às vezes não faz parte dos componentes daquele caso. Então, a gente poder entender que tem algumas coisas que são possíveis, porque estão dentro do campo de significantes daquele caso, e tem coisas que não. Então, algumas construções não vão ser possíveis. E é isso que a gente precisa ir lendo no caso. Às vezes a gente pode chegar num ponto que a gente ache que é impossível, que tem uma impossibilidade lógica, mas na verdade é uma resistência da cadeia discursiva e que a gente vai poder trabalhar. Então, é diferente também o que vai se apresentar. Então, a gente tem esse conjunto de significantes ali, da bateria de significantes, ainda assim vai ter algumas impossibilidades nessas articulações. Cadê? Diga, Ivana. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Não, então, é uma dúvida que, conforme você ia falando, me surgiu aqui, mas eu não sei se cabe exatamente, me ajuda a parar aí. Porque, por exemplo, a gente, as questões das intervenções, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que nos é trazido, tendo essa escuta, né, com esse sujeito que está trazendo a sua própria cadeia. Mas aí eu fiquei pensando assim num contraponto, no sentido assim, onde é que entram as questões das terapêuticas? Então, por exemplo, assim, uma situação de programação neurolinguística. Vamos pensar um profissional que trabalha, né, adverso à nossa lógica, porque aquilo em algum ponto tem um funcionamento. Como que você entende que isso entra ali? Porque é no sentido do sujeito não sustentar aquilo, abandona, mas assim, em algum momento aquilo, mesmo não fazendo lógica, mas permeia. Você entendeu? Mais ou menos assim, eu fiquei pensando em outras práticas. Mais ou menos. Eu acho que eu entendi. Eu vou trazer algumas considerações. Você me avisa se foi por aí mesmo. Tem um ponto que para o Lacan não tem essa minha cadeia enquanto paciente, enquanto analisante. Então não tem uma cadeia do sujeito e uma cadeia que é do analista. Então a gente tem que essa cadeia é da análise. E isso também muda um pouco a concepção que a gente tem de que, por exemplo, então o analisante vai trazer ali, né, alguns significantes e que o analista não levaria significantes. Então, a gente volta um pouquinho, na verdade, o analisante ele vai levar a fala, vai levar, por exemplo, as palavras, vai levar esses elementos que podem vir a ser significantes. Então, o analista, quando ele elege vou colocar palavras, mas a gente sabe que não necessariamente palavras, né? Ele elege essas palavras à categoria de significante. Esse significante não é nem do paciente nem do analista, mas da análise. Por isso que, em algumas situações, o analista pode fazer uma intervenção usando um significante que não necessariamente foi dito, não vou nem falar dito, foi falado pelo analisante. Porque, às vezes, esse significante que a gente vai usar já foi uma extração dessa fala, no nível do dito. Então, não é que o analista ele inseriu significantes ali, mas ele trabalhou com significantes do caso da análise. Eu acho que essa é uma parte do começo da sua fala ali. E depois tem isso, né, dos outros campos do saber. É, ali, enquanto analistas, a gente não tem essa compreensão dos outros campos do saber, né, em como análise. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou médica, mas quando eu estou ali, eu não estou escutando como médica, eu estou escutando como analista. Então, poder pensar que, ainda que eu, enquanto pessoa, saiba de algumas relações ali, por exemplo, como você falou, então tem uma afasia. É claro que eu sei que tem um componente que pode ser da ordem médica e posso até direcionar, ó, seria interessante procurar para ver essa questão, mas ali eu não estou como médica ou não estou como psicóloga ou psicopedagoga para poder fazer essa intervenção. Então, eu não sei muito bem como que a gente faria isso, assim, que seria essa identificação, ou, por exemplo, como outro profissional trabalharia isso, eu também não sei dizer, porque o que a gente vai saber atuar ali é nesse nível da análise. Se a gente perceber, por exemplo, que tem alguma coisa, alguma questão neurolinguística, por exemplo, a gente faz esse direcionamento.
Mas assim, não nos cabe entrar nesse outro campo do saber. E aí a pessoa vai trabalhar com o aparato teórico e técnico que ela tem, e que aí vai ser totalmente diferente da gente. Então ela não vai trabalhar com significante, né? Ela não vai trabalhar com essas noções que a gente tem aqui. E aí, por exemplo, quando você fala, né, eu achei interessante isso. Às vezes, então, pensando na análise, tem alguma coisa que parece que não faz sentido, parece que não tem muita lógica de estar ali. Ainda assim, está fazendo parte do texto clínico. Às vezes não está fazendo sentido agora, pensando em retroação e antecipação. Então, se é algo que aparece, é claro que às vezes eu falo assim, a gente vai deixar isso em stand-by, que é, não é que a gente vai desconsiderar, mas também não vai tentar articular de uma coisa que ainda não tem ali, não tá posta, né? Então, poder entender que tem alguns elementos que vão parecer, às vezes, por isso que eu falei, vão parecer impossibilidades da cadeia. A gente só vai saber se é impossibilidade se a gente olhar dentro do funcionamento dessa cadeia significante, se está dentro das impossibilidades de fato ou não. Mas ainda assim, não vai caber a gente a falar. Então, isso não faz sentido, né? Vamos falar assim, isso não está fazendo sentido, então a gente descarta. Não, porque a gente trabalha com essas coisas também contraditórias, sem sentido, e que parecem não se encaixar, às vezes se tornam elementos centrais, assim, num caso. Mas não sei se era bem isso que você queria. Foi mais ou menos o que eu fui pensando, assim, quando fui. Não, também faz, né? Mas eu digo no sentido mesmo de você. A gente está falando dessa questão da impossibilidade. Então, assim, o que não faz parte da realidade de cadeia significante daquele sujeito é como se nem tivesse como permear, né? Não tivesse como adentrar, porque aquilo não é uma realidade, então não tem nem escuta, não tem nem entrada. Isso. Mas, por exemplo, outras práticas que não a nossa de escuta analítica às vezes surtem certos efeitos. Então, eu usei o exemplo da programação neurolinguística, porque, ao meu ver, chega a ser, às vezes, até de uma violência, né? Mas você vai reprogramar um comportamento naquele sujeito. E mesmo não, porque eu acredito assim, né? Esbarra, não tem entrada, mas de alguma forma tem um efeito, mesmo que não sustentado, mas aquilo entra, entendeu? Então, assim, como que pensando isso da lógica inconsciente, como que algumas coisas às vezes se permite, se não faz parte, mas enfim, também só numa escuta clínica, um a um, mas é uma questão assim, sabe? É tipo assim, tem coisas que não adentram porque não faz parte da lógica. A coisa mesmo do mais ou menos não tem como entrar uma divisão, um exemplo aí que você usou. Mas em alguns casos de terapias cognitivo-comportamental, etc., não sei, eu fiquei pensando, sabe, esses outros campos, esses sujeitos diante de outras práticas, não sei. Acho que é só a gente tomar um cuidado, porque cada campo vai ter uma base epistemológica diferente. Então fica muito difícil a gente pensar como que seria, né? Ou numa PNL, ou numa TCC, porque aí a forma de trabalhar vai ser totalmente diferente, né? Mas acho que da parte analítica mesmo que você falou, é exatamente isso. Então, como que vai entrar um elemento, por exemplo, que não está nem fazendo parte da cadeia do tesouro de significantes? Seria isso, né? Não tem como dar rainha no jogo de par ou ímpar ou de cara ou coroa. Diga, Kelly. Ai, eu estava pensando aqui, eu fiquei nessa cadeia de Markov, né? Que me fez lembrar de uma aula que estava assistindo falando sobre isso, e aí fez uma comparação do que era usado muito na época de guerra para decodificar, né? Uma mensagem que estava Mensagens. né, criptografada, e aí se usava algo, por exemplo, tem uma mensagem criptografada, né? Aí se depois, mas aí o que que vem? Vem um código depois dessa mensagem, né? Que código é esse? Sei lá, por exemplo, número 2. Você consegue, a partir então desse número 2, esse código, decodificar a mensagem. Que é, por exemplo, um exemplo jogando assim, que é fazer uma leitura das letras do alfabeto, colocar as letras a cada dois, para ir formando uma mensagem, um exemplo, né? Assim, aleatório. E aí me fez lembrar dessa questão, justamente, né, para a gente pensar na cadeia significante mesmo, porque, né, é isso que nós estamos falando. Tem algo que antecede, se eu estiver falando algo de errado, você me Não, não, corrige, tô né? acompanhando o seu raciocínio.
algo que antecede, e que aí, de acordo com aquilo que antecedeu, você vai tendo notícias do que vai encaixando na cadeia, do que vai entrando nessa metonímia até surgir, enfim, fazer algum sentido, surgir novos sentidos, enfim, outros sentidos, né? Que aí é a metáfora. E aí vocês colocaram lá, não sei se foi no diacronia, foi, é isso? Eu não Diacronia. ouvi. Sincronia ou diacronia? Sincronia e diacronia. Diacronia é o eixo horizontal. E horizontal, né? Diacronia. Então eu pensei nisso, que é interessante esse processo aí, né, de Markov, porque realmente parece que se encaixa bem na cadeia significante. E aí, quando você falou da questão de colocar uma palavra, eu pensei também, por exemplo, às vezes, não vou citar a palavra porque, enfim, é de um caso e aí não quero, né? Sim. Mas seria melhor se eu citasse a palavra, mas eu não quero entrar aqui na palavra. Mas aí tem uma palavra, por exemplo, que uma paciente usou, e aí essa palavra, ela tinha dois sentidos. Ela usou uma palavra. Se você corta as duas últimas, dá um sentido de tudo aquilo que ela está falando. Então, assim, embora ela fale uma coisa, quando você corta a palavra, você. Quer dizer, aí eu coloquei a palavra cortada. Por quê? Porque tem sentido com tudo que ela está falando, né? Então, assim, como assim? Aí a pessoa fica assim, né? Tipo, né? Tem tudo a ver com o que eu tô falando, né? Tipo, faz assim, parece que se encaixa perfeitamente, né? Então, mas não é algo mágico, tem um contexto, né? A paciente está falando disso, e aí de repente chega numa palavra que você corta, você fala, nossa, mas que interessante, né? Se eu cortar de justamente do que ela está falando, em outras palavras, mas é isso. Não sei se deu para entender porque eu não falei a palavra, mas enfim. Sim, mas faz muito sentido. Eu acho que tanto o começo, quando você falou da mensagem, por isso que eu peguei esse slide. Então, assim, se fosse pensar numa decodificação, a gente pode falar que mais e mais é igual à letra L. Então, aqui no lugar de um seria L. E aí, poder ir decodificando essa mensagem, né? Em Markov, ele vai falar muito isso. E se vocês pegarem o desenho mesmo da cadeia de Markov, lembra muito esse daqui. Porque tem a ver com isso que volta, isso que tem um retorno, tem um jogo de presença e ausência. Então, quando a gente pensa na matemática mesmo, na cadeia de Markov, lembra muito esse daqui, esse esqueminha. E mesmo você não tendo falado, né, a palavra, dá para a gente entender o exemplo, por quê? Pensando nisso que a gente está trabalhando aqui, dá para entender. Você não cortou qualquer palavra, você cortou a que fazia sentido. E você tem isso de não cortar qualquer palavra, e você só cortou essa palavra porque fazia todo o sentido com que ela estava falando. Então, assim, você não pegou casa, casa. Gente, isso não tem o menor sentido. Mas talvez alguma outra tenha, que é o que você usou. Então, não é qualquer palavra que vai entrar ali. Então, tem uma lógica, tem uma regra da cadeia, tem uma memória da cadeia. E também para a gente não ficar nas intervenções absolutamente sem sentido, né? De pegar, então, igual quando começa aquele negócio de ai, sofredor, sofrer a dor. E vai destrinchando umas coisas que às vezes não tem nada a ver com o caso. Então, eu acho que mesmo você não tendo falado a palavra, dá para a gente entender nesse sentido do que a gente está estudando. Cadê? Diga, Lucimar. Ah, sim, é só porque quando a Ivana comentou, me chamou a atenção, assim, para esse caráter, né, que a colega colocou, que é da identificação que os humanos têm, mas também da questão da sugestão, né, porque a gente acaba sendo um tanto abertos para ela. Então, eu acho que outras terapêuticas talvez abram muito mais. E eu acho que a psicanálise, ela é cara para a gente que escuta, para a gente não ir com esse caráter, né, sugestionável. E aí, ou seja, você seguir, né, a ética de uma cadeia, buscando aquela lógica, é também sair um pouco, né, de outras
terapêuticas que talvez estejam muito dentro de uma lógica de sugestão. Ah, porque funcionou para o fulano, vai funcionar para o cicrano, para o beltrano. E aí eu acho que é nisso também que se torna uma violência, como a Ivana falou, né? De talvez a pessoa ficar ali repetindo palavras para que aquelas palavras façam sentido consciente, vamos assim dizer. E aí, enquanto isso, o desejo inconsciente, a lógica da cadeia significante, que é do aspecto inconsciente, acaba sendo eu ia falar que é abafado. Talvez seja uma tentativa, né? Mas que ele volta, né, de alguma maneira aí na linguagem, né, como a gente já sabe. Então, acho que tem muito mais a ver com isso, com esse caráter de sermos sugestionáveis, né? Nós estamos abertos para as questões. Tanto é que houve a época da hipnose, né? Ou seja, tem algumas terapêuticas que eu acho que fazem esse manejo, né, na sugestão que eu acho que é o que vai totalmente contra o que a ética da psicanálise coloca pra gente, né? Perfeito. Trabalhar outros aspectos. Complementa bem o que a Ivana estava falando. E aí a gente pensar nessa questão da ética, enquanto ética do desejo, né? E a gente, enquanto analista, a gente vai entrar só com o desejo do analista, né? Não é o nosso desejo. Eu sempre trago a questão do casar e separar, né? Então, poder pensar que alguém procura a gente falando assim, ó, eu tô aqui porque eu quero me separar. Isso já chega como essa premissa básica, né? Então a gente vai trabalhar primeiro o que vem antes desse querer se separar. Então, já poder entender todo esse movimento, mas poder pensar que outras abordagens partem disso e vão num sentido de, tá, então precisa fazer o quê? O que que tá faltando? Né? Por que que tá difícil? Vamos resolver isso que tá difícil. Sendo que nosso trabalho não vai por aí nem um pouco, né? Por isso que eu falo, né? Tanto faz pra gente se separa ou se vai ficar junto, mas poder trabalhar via significante, com a ética do desejo e sem colocar o nosso querer bem para aquele caso, né? Para aquela pessoa. Diga, Carol. Eu nomeei a identificação pensando muito que no que assim, é só para explicar o meu ponto, mas eu acho que o que vocês falaram direcionou bem assim o que eu estava tentando dizer. A identificação é mais no sentido de do que naquele momento vai fazer sentido para aquela pessoa. Como a gente, que é analista, a gente não pode mexer em qualquer peça, a gente não pode mexer em qualquer elemento, em qualquer momento do jogo, né, assim, da combinatória, a gente precisa de um espaço para ir se movendo. Eu imagino, né, e acredito que as outras terapêuticas, não acredito, porque são bases epistemológicas completamente diferentes, mas talvez alguém vá para uma outra terapia ou passe por um coach. Na verdade, eu não sei quem é o profissional que faz a programação neurolinguística, né? Mas assim, alguém passa por algo do tipo e isso talvez não tenha o efeito nela. E talvez por isso tenham tantas outras terapias e tantas outras possibilidades. Ao mesmo tempo que alguém pode vir para a psicanálise e ser fisgado, né? E pela pergunta, muito mais do que pela resposta, e ficar curioso com aquilo e voltar, e aí voltar na próxima sessão porque tem alguma coisa, mas também um elemento de muita frustração para quem vem para a psicanálise esperando algo que não recebe, né? Que não é desse lugar da resposta, né? Eu preciso acabar com o meu sofrimento, então eu vou para análise e eu não vou sofrer mais. Tá, não. Porque a base não é a promessa, né? Que talvez em outros lugares, assim, tem essa coisa de você eliminar, né? Eliminar comportamentos, eliminar sofrimento, eliminar, né? Você se programa para não repetir. E em algum momento aquilo pode insistir ou não. E aí eu acho que vai do momento da pessoa, assim, do que é que vai fazer sentido para ela. Pode ser que funcione super bem durante um tempo, a programação neurolinguística, pode ser que a pessoa se dê super bem naquele âmbito ali, e pode ser que essa pessoa venha para psicanálise e não faça sentido para ela mover aquelas peças do jogo naquele momento. Em algum outro momento pode ser que sim. E eu acho que essa ideia da combinatória, pelo menos para mim, assim, deu uma imagem interessante dessa da identificação com as outras terapias também.
Essa ideia da combinatória, um exemplo, uma metáfora muito boa é a gente pensar no jogo de xadrez, né? Então tem a vez de um, tem a vez do outro, você não pode ser em qualquer sequência. Cada peça tem uma lógica que se movimenta, então o cavalo vai se movimentar em L, o bispo vai se movimentar na diagonal, então tem umas certas regras ali que precisam ser obedecidas, né? E pensando nessa coisa das outras abordagens. Tem um texto do Alfredo que fala que o psicanalista ele estaria equivalente ao que antes era o médico antigo, que é aquele que conhece toda a família, que sabe ali do contexto, que escuta, que não está preocupado só na doença, né, mas nesse cuidado. E aí o Alfredo coloca no texto como se o psicanalista fosse a melhor forma moderna desse tipo de cuidado e escuta. E aí, no texto que eu escrevi, né, com relação a isso, eu coloquei como discordando dele nesse ponto, porque a psicanálise é uma forma, é uma abordagem. Então, para a gente não chegar nisso de achar que então só a psicanálise é boa, só a psicanálise resolve. Não, entender que existem uma infinidade de abordagens, como a Carol colocou, bases epistemológicas diferentes, são trabalhos diferentes, e que cabe ao sujeito entender qual que é a melhor para ele, ou como a Carol falou, para ele naquele momento. Então tem umas certas particularidades aí da gente entender como que vai funcionar enfim, essa busca que a gente vai fazer por algo que melhore o nosso sofrimento, né? Então, por isso que eu falei, né? Eu discordo quando ele coloca a única forma. Eu acho que é uma forma, como as outras também, né? Se não entra nisso de achar que a psicanálise é mais que as outras abordagens, ou que os psicanalistas são melhores do que outros profissionais, isso é furada imaginária, né? A gente está para fazer o nosso trabalho de acordo com os estudos e a base que a gente segue ali, estuda e aplica, né? Isso não invalida de jeito nenhum outras práticas, pelo contrário, né? Bom, como a gente está quase acabando, eu não vou entrar nessa parte propriamente dita, mas aqui é o comecinho do esquema que a Luciana coloca na página 55, que é do repartitório, né? Então ela coloca algumas combinações e aí vai trazer o texto explicando. Mas para a gente não ter que parar nesse meinho, eu vou parar aqui e aí na semana que vem a gente já começa dessa parte aqui, na página 55, com essa exemplificação que ela vai fazer, o Lacan traz com relação a tempos. Então, a gente estava falando, né, do mais e menos, depois foi o 1, 2 e 3, depois foram as letras alfa, beta, gama, delta, e agora vai pensar em tempos, em momentos, para esse repartitório, dando essa ideia de temporalidade. Então, mais alguém quer trazer algum comentário, alguma consideração antes da gente encerrar? Eu tinha visto que a Ju tinha levantado a mão, depois ela abaixou, não sei se é porque já tinha respondido. É isso, então? Até semana que vem, gente. Beijo.